O ministro Alexandre de Moraes toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume o lugar deixado pelo ministro Edson Fachin, que passou 6 meses no cargo. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a importância desse dia de hoje, a gente convidou o ex-ministro Carlos Veloso, que já foi presidente tanto do STF quanto do TSE e teve um papel fundamental no início das urnas eletrônicas. Ministro, bem-vindo ao Live CNN. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Ministro, hoje é um dia importante para a Justiça Eleitoral, mais uma posse de um presidente, especificamente de um ministro que vai comandar as eleições, talvez as eleições mais duras que temos desde a redemocratização. Gostaria de um olhar do senhor, de quem já ocupou aquela cadeira, para o tamanho desafio que o ministro Alexandre de Moraes vai ter ao comandar as eleições de 2022. Vai ser um grande desafio, porque essa campanha está prometendo, não é verdade? Mas eu acredito que tudo vai correr calmamente, vai correr bem, como tem corrido, não é? Há mais de 25 anos, desde que as urnas eletrônicas começaram a funcionar. E o Alexandre de Moraes um homem experimentado, um homem experiente, não é? Lewandowski já foi presidente do TSE, de modo que juntam-se aí conhecimento e experiência e vamos ter eleições calmas, eleições sem problemas, estou certo disto. Ministro, Marcela, bom dia, obrigado por falar com a gente. Bom, diante de tantos ataques em que o presidente Jair Bolsonaro faz, levantando dúvidas do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, será que o novo presidente Alexandre de Moraes vai conseguir apaziguar os ânimos? Bom, esses arrobos, não é, do presidente eles não apresentam mais sabor de novidade, não é? Eles vêm já de longe. E praticamente estão superados esses arroubos, não é? Vimos que as Forças Armadas em que ele costumava invocar, não é? Capazes de lhe darem guarida, as Forças Armadas estão, pelos seus comandos, não é? Estão caladas como deve ser, e de modo que eu acho que esses arrobos não têm mais sentido a essa altura. Ministro, o senhor estava na presidência do TSE quando as urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez em 96 nas eleições municipais. E revirando o baú aqui, ministro, olha a foto que a gente encontrou aqui do senhor com um protótipo da urna eletrônica ali no período em que o senhor instalou uma comissão, assim que assumiu a presidência do TSE, a Comissão dos Notáveis, para que a urna eletrônica saísse do papel, o voto fosse informatizado. Naquela época, ministro, qual era o grande desafio e que avaliação que o senhor faz hoje de um possível retorno? Claro que o Congresso já recuou, já negou essa proposta de voltar ao voto impresso. Quais são os riscos de um voto impresso, o senhor que liderou essa comissão de notáveis durante sua gestão como presidente do TSE? Perfeito, você fez um resumo perfeito. Quando assumimos a presidência em 1994, não é? Dezembro de 94, iniciamos em 95, então, os trabalhos, era preciso, víamos que era necessário retirar a mão humana das apurações do escrutínio. Então, nomeamos realmente uma grande comissão que foi repartida em 5 subcomissões temáticas, e uma dessas comissões temáticas foi justamente a do voto informatizado. Essa comissão formulou as diretrizes, constituímos o grupo de trabalho, não é? Com técnicos do mais alto nível, técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, um técnico da Telebrás,
técnicos dos TREs e do próprio TSE. Há, inclusive, técnicos das Forças Armadas, porque pedimos aos então ministros militares a ajuda, não é? Que ajudasse o Brasil, não é? E as Forças Armadas atenderam prontamente. O Exército mandou um técnico dos seus serviços de informática, da mesma forma a Marinha, e a Aeronáutica através do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Fizemos até um convênio com o Instituto, com o Ministério da Aeronáutica, de sorte que o ITA participou dos trabalhos da criação e depois de aperfeiçoamento. Continuou no TSE ainda por um bom espaço de tempo. O mesmo que ocorreu com os técnicos do Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespaciais. De maneira que foi um bom tempo. E o tribunal chegou à conclusão que precisava fazer isso em razão das fraudes que ocorriam por este Brasil afora. Em 1994 ocorreu no Rio de Janeiro uma grande fraude. Imagine, se ocorre no Rio de Janeiro, que é o tambor do Brasil, lá tem as grandes, sediam, não é? E sediavam na época diversos jornais e redes de televisão. E então, tudo que acontecia ali retumbava no Brasil inteiro, o que não estaria, não é, ocorrendo por esse Brasil lá fora, por esses vários Brasis que temos. De modo que era preciso, com urgência, incorporarmos o voto à revolução dos computadores, à informatização. E foi, então, o que fizemos, e fizemos com a ajuda de homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade, patriotas. Fizemos então a máquina, o pequeno computador, o pequeno computador que acabou com as fraudes, com o mapismo, com a falsificação de cédulas, com o aproveitamento dos votos em branco, enfim. Afastamos a mão humana da apuração e incorporamos-nos, né, à revolução dos computadores, o que já ocorria com as companhias de aviação, com o sistema bancário, enfim. A modernidade chegara. E de modo que a urna eletrônica trouxe, então, a moralização dos pleitos, fez com que a vontade do eleitor se tornasse realidade, se tornasse verdade. Perfeito. As cédulas de papel propiciavam fraudes. Veja, nos Estados Unidos, não é? Agora, nas últimas eleições, com votos de papel, o Trump impugnou a eleição e disse que teria dito que foi roubado. Então, o que se quer com voto impresso é simplesmente voltar ao sistema antigo, ao sistema em que era possível fazer impugnações, ganhar tempo, fraudar eleições. É isso que se, na verdade, quer. Quer-se a volta. E, felizmente, o Congresso Nacional entendeu que é necessário continuarmos com um voto informatizado, com um voto que restaurou a independência do eleitor e que legitimou a eleição, tornando verdade a vontade do eleitor. Perfeito, ministro. Muito obrigada pela entrevista. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Até vou colocar lá nas minhas redes sociais depois, no Twitter, um artigo que o ministro escreveu contando um pouco da história desse processo de informatização do voto, para que você possa ter certeza que o seu voto que vai para a urna eletrônica não é possível de ser fraudado. Obrigado, ministro Carlos Veloso, aqui no Live CNN Brasil.